Você achava que tinha tudo sob controle. O despertador tocava no mesmo horário. A rotina seguia seu ritmo. Seus planos estavam alinhados, milimetricamente calculados. Você sabia onde queria chegar, com quem queria estar e o que fazer para chegar lá. A vida era uma estrada reta, um caminho previsível, seguro até quebrar. E não foi uma quebra qualquer. Foi uma ruptura silenciosa, sem aviso, sem piedade. Talvez tenha sido uma demissão, uma traição, um diagnóstico, um silêncio onde antes havia promessa. Talvez tenha sido só o vazio, aquele que ninguém vê, mas que grita de dentro. Foi nesse instante, imperceptível aos olhos dos outros, que você morreu pela primeira vez. Morreu a ideia de que você mandava em tudo. Morreu seu controle, morreu o seu ego. Aquele eu que acreditava ser invencível, racional, blindado, caiu de joelhos. E foi aí que você começou a entender. O sofrimento não é o fim, é a iniciação. Essa dor que você sentiu, que rasgou sua alma em silêncio, foi o início do processo. Você não estava fracassando, você estava sendo desfeito, porque a primeira versão de você era fraca demais para carregar o peso da sua verdadeira grandeza. Então, ela teve que morrer. E morrer dói. Mas essa é a regra do renascimento. Tudo o que é falso precisa quebrar. Tudo o que é frágil precisa se curvar. Tudo que é ego precisa morrer. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira tentando segurar os cacos da sua primeira versão, tentando salvar o que já virou poeira. Mas você não. Você está aqui. E isso significa que você deixou morrer o que precisava morrer. O controle, a ilusão, a mentira de que dá para viver sem sofrer. A primeira morte chegou. E com ela, o verdadeiro você começou a nascer. Você caiu. E o mundo não caiu com você. Ele continuou girando enquanto você afundava em silêncio. E aí, pela primeira vez, você sentiu vergonha. Não vergonha pública. Vergonha íntima. Vergonha de olhar no espelho e não reconhecer mais nada. Vergonha de ser fraco. De ter acreditado que era forte. E ter falhado. De ter dito que dava conta. E não ter dado. Ninguém viu. Ninguém ligou. E você aprendeu sem palavras que dor demais se vive calado. Você começou a sorrir por fora e morrer por dentro. Começou a evitar perguntas, esconder olhares, recusar abraços. Não queria consolo. Queria desaparecer. E é aí que a segunda morte acontece. Não é uma explosão. É uma erosão lenta. Você vai se esvaziando até virar eco. Mas o que ninguém te contou é que essa vergonha era uma bênção disfarçada. Era a casca rachando, era a fundação sendo escavada. Porque o fundo do poço não é o fim. É onde você para de mentir para si mesmo. Ali você percebe que não é invencível, mas é moldável. Ali, no escuro, é onde a reconstrução começa. Você caiu? Sim, mas caiu para dentro. E só quem desce até as profundezas é capaz de subir com raízes. Você já caiu, já sentiu a vergonha. Agora, vem a parte mais difícil, soltar. Porque a verdade é que você ainda carrega o peso de coisas que não são mais suas. Pessoas que te machucaram, mas que você insiste em manter por perto. Hábitos que você sabe que te destroem, mas que se tornaram seu conforto. Memórias que doem, mas que você repete como se fossem orações. Tudo isso precisa morrer com você. Mas morrer dói, porque não estamos falando de esquecer. Estamos falando de enterrar. Enterrar versões antigas de você. O você que aceitava migalhas. O você que fingia estar tudo bem. O você que precisava da aprovação de quem nunca te enxergou. Essa é a terceira morte. A renúncia. O luto por um passado que você não pode mais sustentar. A libertação dos nomes, dos rostos, dos lugares que te mantém preso ao que você já superou, mas ainda carrega por costume. Renunciar é um rito, um portal. Você sai em silêncio, sem avisar ninguém. Simplesmente não volta. E nesse momento, algo sagrado acontece. A paz entra onde antes havia apego. E aí você entende. Algumas partes de você precisam morrer para que o resto possa viver em paz. Depois que tudo morre,
Não vem a luz, vem o escuro. Um silêncio denso, sufocante, onde nem as suas próprias vozes interiores falam. É o vazio, o intervalo entre o fim e o recomeço. Ninguém te avisa que essa parte existe. Que depois de morrer por dentro você não vai acordar iluminado. Você vai acordar em nada. E esse nada assusta. Porque ele não dói como a queda, nem como a vergonha. Ele apenas consome. Você sente que não é mais quem era, mas também ainda não é ninguém novo. Está suspenso, parado entre versões. Sem nome, sem rosto, sem direção. E é aqui que a maioria desiste. Porque é aqui que a reconstrução começa invisível, lenta, espiritual. Como o casulo da borboleta, como a forja do metal. Não tem plateia, não tem aplauso. Só tem você e o escuro. Mas dentro desse vazio existe um sopro. Fraco, quase imperceptível, mas real. É o novo você, se formando no silêncio. A fé que sobrevive quando a esperança morre. A alma que se curva só para depois levantar mais firme. Você ainda não é forte, mas já não é fraco. Você é ferro sendo moldado no fogo da ausência. E ninguém sai do nada, sem voltar imparável. Agora, você renasceu. Não daquele jeito que o mundo espera. Não sorrindo à toa, nem celebrando com fogos. Você renasceu silencioso, calmo, perigoso. Porque agora você conhece a dor. Você sentiu ela passar por dentro, como uma lâmina afiada, cortando cada parte fraca que havia em você. E sobreviveu. Você passou pelo fogo. E não se queimou, se forjou. Não é mais o mesmo. Sua força agora não vem da raiva nem da pressa. Ela vem da paz de quem perdeu tudo e ainda assim não se perdeu de si. Ela vem do olhar firme de quem já caiu e aprendeu a levantar sem fazer barulho. A cada morte, você sangrou. Mas a cada renascimento, você aprendeu a não morrer à toa. E agora, você carrega uma força que ninguém pode tirar. Porque ela não veio dos outros. Veio do escuro, da queda, do silêncio. De você, com você. Isso, meu irmão, é o tipo de poder que não se ensina. É o tipo de força que só quem morre sabe como renascer. Morrer dói, mas viver de mentira dói mais. Se isso te tocou, então você já sabe. Esse canal é o seu lar. Deixa o like, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui, a gente não finge força. A gente forja ela uma dor por vez. Nos vemos no próximo renascimento. Yay!